Olá a todos, bem-vindos ao canal 4 Minutos pela Vida. Com relação às questões relacionadas à segurança de tráfego, existem alguns protocolos ou algumas recomendações. Eu gosto muito de utilizar essa do Departamento de Transporte dos Estados Unidos. É preconizado por eles, né, que existem alguns procedimentos para o gerenciamento da segurança do tráfego. Então eles consideram isso como a TTC, que seria uma estratégia para controle de tráfego temporário. Isso é independente do tipo de trabalho que vai ser desenvolvido em uma rodovia ou em uma via pública. E também o TMA ou TIMA, né, que seria uma área de gerenciamento de incidentes ou de acidentes de maneira temporária. E esse procedimento, então, ele tem 4 elementos importantes, como, por exemplo, né, nós deveríamos delimitar uma área de alerta avançado, uma área de transição, uma área de atividades, e aqui que será desenvolvida as operações de resgate, e depois uma área terminal. De uma forma geral, esse protocolo, esse procedimento norte-americano, ele determina que as viaturas de emergência, enfim, ou as viaturas que vão executar algum tipo de trabalho em pistas, deverão, no mínimo, portar 16 cones. E esse procedimento de sinalização ele deverá acontecer a partir do estacionamento defensivo, conforme nós podemos observar aqui. Então, o veículo com uma angulação em relação à pista de 30 graus, uma distância de mais ou menos meio metro da borda desse veículo. Então, a partir disso será feita a sinalização. O operador que vai fazer essa disposição de cones, ele deve observar sempre o seu posicionamento de frente para o tráfego, estar bem sinalizado com coletes refletivos, e o intervalo entre os cones, que para nós muitas vezes é recomendado em torno aí de 10 metros, é recomendado conforme o protocolo do DOT, do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, 20 pés ou 6 metros. Onde esses 16 cones então serão colocados de forma geral, 12 cones no pré-acidente e 4 cones envolvendo a área de atividade. Além dessa recomendação, nós vamos ter algumas normas americanas, como por exemplo as NFPAs 1451, 1002 e 1091, cada uma tratando sobre algum assunto importante, algum tema importante relacionado à operação de veículo de emergência. E em cada uma delas a gente vai encontrar algumas recomendações. Então aqui a gente pode observar algumas imagens interessantes mostrando o formato que a gente deve então fazer essa sinalização. Todas elas em comum nos mostram que nós vamos ter os círculos de trabalho, nós vamos ter a delimitação das zonas, e a partir dos veículos de emergência, que são considerados então que nós vamos chamar de barreiras de sacrifício ou escudo, de forma geral obedecendo os critérios, não é, de angulação na pista, nós deveremos então fazer a disposição dos cones à medida então que nós vamos criar, não é, uma área de trabalho, também conhecida como canal, e isso vai servir então de um aspecto importante para a segurança. Aqui a gente observa a recomendação do DOT, né, onde a gente vai então, nessa área de alerta avançado, posicionar algum tipo de dispositivo, como um cavalete, como um painel luminoso, como uma sinalização física de forma geral, alertando então possíveis usuários, possíveis motoristas de que há alguma interferência na pista, seja para trabalho ou para atendimento de emergência. Uma área de transição, onde então servirá para que esses condutores, esses veículos tenham tempo suficiente para fazer o desvio, uma área de atividades e após essa área de atividades uma área terminal. Então isso é preconizado pelo Departamento de Transportes através de um manual de procedimentos para sinalização de trânsito que está preconizado para a realidade norte-americana. Aqui a gente vê um outro diagrama também de um manual australiano mostrando esse mesmo aspecto de sinalização. Além disso, o cálculo que nós deveremos utilizar, não só aquela distância de aproximadamente aí, meio metro, né, ou 0,6 metros para o distanciamento de cones, ele é baseado em algumas fórmulas que nós poderemos utilizar. Basicamente, nós utilizamos no Brasil uma fórmula
que trata de maneira simplificada, que não está embasada em critérios técnicos. Aqui, com essa recomendação do manual do Departamento de Transporte norte-americano, nós temos então uma fórmula que nos diz que o comprimento da área que nós vamos sinalizar, o comprimento do canal, ele deverá ser igual à largura da pista que nós estamos trabalhando, não é? E essas pistas podem variar de tamanho, e o número de faixas que essa pista tem, né? Isso é importante a gente levar sempre em mente, o número de faixas que essa pista tem, além do limite de velocidade. Então, a partir dessa fórmula, nós vamos chegar a alguns dados importantes com relação à velocidade e com relação à distância que nós deveremos sinalizar. Então, aqui alguns exemplos, não é? Numa condição, por exemplo, de via pública, onde a velocidade limite seria de 20 milhas ou 32 km por hora, o que nós vamos denominar como distância segura seria em torno de 35 metros. E à medida que essa velocidade praticada vai sendo maior, a gente observa aí que nós deveremos ter um cuidado maior, uma distância maior de segurança. Por exemplo, numa via onde é praticado em torno de 75 milhas ou 120 km por hora, a recomendação do DOT é que nós devemos sinalizar em torno de 250 metros. Não é? Isso parece muitas vezes demasiado, mas é uma recomendação baseada nos protocolos norte-americanos. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.